empresas que investem em comunicação interna são mais lucrativas. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Costa e eu vim te contar de que forma uma comunicação interna mais efetiva gera maior rentabilidade através de colaboradores mais engajados. Bora lá? Muito bem. A comunicação efetiva tem um efeito preventivo sobre as perdas e cumulativo sobre os ganhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo do tempo, colaboradores engajados, lembrando, um colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça, ou seja, ele sabe o que precisa ser feito e deseja fazer a coisa certa quando é demandado. Diante de perdas comuns que as organizações têm, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Desde o simples desligar de um interruptor de energia para que a gente economize esse custo, até um desempenho, uma performance, alocar seu máximo potencial para gerar resultados. Portanto, quando as pessoas estão bem informadas, elas têm muito mais recursos informativos e, ao mesmo tempo, têm muito mais estímulos comportamentais para evitarem perdas. E esse é o primeiro movimento para gerar lucratividade, afinal, ganha mais quem perde menos. Falando agora sobre o efeito cumulativo sobre os ganhos. Mais uma vez, essa mesma força, este mesmo movimento engajante que faz com que o colaborador deseje fazer a coisa certa e tenha recursos informativos para exercer essas decisões, mesmo que sejam simples no seu dia a dia, ele também performará mais e melhor e aplicará seu máximo potencial naquilo que realiza todos os dias, acumulando ganhos através de resultados. E a gente tem muitos dados que explicam isso, inclusive vamos colocar na tela agora um vídeo que se chama 8 motivos para investir numa rede social corporativa, onde nós apresentamos uma curadoria de dados de inúmeras pesquisas feitas no Brasil e no mundo que comprovam o quanto a comunicação na prática gera resultado. Tudo isso tem a ver com o processo de decisão, mais uma vez. Porque as pessoas são contratadas essencialmente para tomarem decisões. E elas fazem isso constantemente. Decisões acertadas representam a menor fração divisível da estratégia de negócios de uma companhia. E é um recurso fundamental para que a tomada de decisões aconteça de maneira linear e alinhada a essa estratégia e, obviamente, inspirada pelo propósito, que as pessoas tenham informação correta, clara, tempestiva e abrangente. E de que forma melhor nós conseguiríamos fazer isso, se não através de uma rede? Afinal de contas, as pessoas, quando conectadas umas com as outras, quando elas têm uma transação muito mais fluida, muito mais abrangente de informações entre elas, elas passam também a perceber uma possibilidade de assumir responsabilidade por aquilo que é comunicado. Quando há essa troca fluida e quando algumas pessoas dão um exemplo ao assumir a responsabilidade pela comunicação, isso também inspira os seus colegas. É mais ou menos como nas nossas casas. Todo mundo quer gelo, mas quase ninguém enche a forminha. E lá na minha casa não é diferente. Quando minhas filhas precisam de algum gelo, querem botar no refrigerante, no suco, vão lá na geladeira e não encontram, ainda reclamam das forminhas vazias que elas deixaram. E se parar para pensar, não é bem assim que acontece nas empresas? A gente se ressente da falta de informações que as outras áreas não nos forneceram, mas raramente nos sentimos responsáveis por melhor informar os colegas e as outras áreas sobre aquilo que fazemos e que impacta. Afinal de contas, somos sempre clientes e fornecedores internos de alguém. Por isso, precisamos de uma comunicação mais abrangente, correta, clara, tempestiva, mas que também seja descentralizada, de maneira que o colaborador possa ser um protagonista, possa ele ser um agente de comunicação que divide, compartilha, abre aquilo que ele faz para todo mundo que impacta.
E é dessa forma que a gente aumenta a produtividade. Se não bastassem essas explicações mais conceituais, vou entrar num tema mais específico, matemático e estatístico aqui com vocês. Eu já realizei diagnósticos de comunicação em mais de 100 grandes empresas brasileiras. E olha só que curioso, quando eu estava lá pelo 38º, 40º diagnóstico, me dei conta que eles estavam ficando muito parecidos e que os números, de alguma maneira, tinham um comportamento similar. Resolvi, então, compilar todos esses números e fazer um comparativo entre os clientes dessa base. E olha que curioso, aquelas empresas que tinham os 5 maiores índices de efetividade da comunicação interna, ECI, também eram as 5 empresas mais rentáveis da minha base de dados, tinham seus EBITDAs mais altos. No caso, 4 EBITDAs e uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido, porque havia uma limitada dentro dessa base amostral. Aliás, se você quiser saber como a gente calcula o índice de efetividade da comunicação interna, o ECI, está na tela aqui um vídeo onde eu explico no detalhe como funciona esse cálculo, com base na simetria, credibilidade e retenção das informações e, é claro, também sobre a reciprocidade como um item complementar. Quero reforçar para vocês o que eu acabei de dizer. Em 70 grandes organizações brasileiras, se a gente somar a quantidade de colaboradores de todas elas, passamos de 2 milhões de pessoas. Em todas essas empresas, quando comparadas, as 5 que têm o maior índice de efetividade de comunicação são também as 5 mais rentáveis. Reforçando a ideia que eu trouxe há pouco, ganha mais quem perde menos. E, obviamente, aquela que consegue, através da comunicação, engajar seus colaboradores para usufruir na máxima potencialidade o efeito preventivo sobre as perdas e cumulativo sobre os ganhos que traz a comunicação. Porque veja só, quando a comunicação falha na sua empresa, quando algum processo acaba acontecendo errado por falta de alinhamento ou porque faltou informação entre uma área cliente e fornecedora, isso com certeza impactará algum custo, provavelmente pago pela própria empresa ou pelo seu cliente. Sei de casos, por exemplo, de containers que foram entregues em Recife quando deveriam ter ido parar em Fortaleza, de produtos de matéria-prima, de parafusos, assim, toneladas de parafusos que foram entregues com uma bitola diferente da encomendada pelo cliente, por pequenos erros de comunicação. Sem falar nas perdas que a gente pode ter desses clientes, que obviamente vão impactar a rentabilidade da sua organização quando a comunicação falha. Pagaremos esta conta, logo é um problema de todos. Mas fica tranquilo, que se de alguma maneira este é um problema recorrente do mercado, é uma realidade desse mercado, quem cuida da sua comunicação, quem investe na sua comunicação, quem conscientiza seus líderes para se comunicarem melhor, estabelece evidentes diferenciais competitivos, tornando a sua empresa mais atrativa, mais confiável e melhorando a sua reputação. A qualidade que uma empresa estabelece, a qualidade do relacionamento, aliás, que uma empresa estabelece com seu mercado, clientes e consumidores, é um reflexo direto da qualidade do relacionamento que ela estabelece com o seu público interno, com o seu colaborador. Então começa dentro de casa. Se o colaborador não estiver bem informado, não estará engajado e, portanto, não aplicará seu máximo potencial para ampliar não apenas a reputação, mas os resultados da sua empresa. Pois é, galera, como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. E se você não quer se trumbicar e quer fazer total diferença, não apenas numa boa comunicação, mas numa comunicação excelente, que contribua com os resultados do negócio, nós temos um time de especialistas prontos para te mostrar esse caminho e eu, pessoalmente, vou te ajudar com isso. Chama a gente que nós vamos surpreender e revolucionar a sua empresa.